Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um Diálogos Abmed-FIA. Agora temos o prazer de receber o Dr. Nelson Teich, ex-ministro da Saúde. Estamos aqui também com o professor Nelson Barrizelli, coordenador da FIA, e o professor Lino Rodrigues, não é? Nós vamos fazer aqui uma conversa muito rápida e muito objetiva, falando sobre tendências da saúde dentro dessa ideia do Observatório da Saúde que a gente tem aqui nos Diálogos Abmed-FIA. Doutor Nelson, muito prazer em tê-lo aqui, Muito foi um grande obrigado, prazer é prazer todo meu. recebê-lo, né. Doutor Nelson, como o senhor vê hoje aí a questão da saúde no Brasil em termos de informação, de perspectivas? Nós estamos vivendo um cenário de alguma convergência em relação a tecnologias, necessidades, objetivos, ou a saúde ainda é um desafio para quem não é da área da saúde, às vezes sofre um pouco em entender, né, a complexidade. Como o senhor vê o panorama da saúde hoje no Brasil? Bom, eh, eu acho que o grande problema que a gente tem na saúde é que você tem algumas coisas que são absolutamente essenciais, que se você não faz, o resto fica fora de controle. Uhum, Então o que que é isso? Se eu não defino prioridade e se eu não faço escolha, aí o sistema é governado pelo conflito e não pela gestão, uhum, que é o que acontece hoje. uhum. Você acha que Hoje, isso se predomina? você olhar, o sistema de saúde ele evolui com base nas forças do mercado e não na força do gestor. Eu Uhum, digo que o gestor pensa em ente público, ele deixou de ser o condutor e passou a ser um passageiro do sistema. uhum, E aí ele vai tentando ver o que que ele consegue fazer, e normalmente o foco dele é o curto prazo. uhum, Ele foca no que está chamando a atenção, no que está na mídia, no que está batendo na porta. Isso é a pior coisa que você pode fazer, uhum. porque você não trabalhou o sistema, você trabalha problema só, Entendi. que bate na porta. Não é nem o problema do sistema, é o problema mais iminente. E o que eu digo que a gente tem aquela coisa de um déficit duplo da saúde, que é pouco dinheiro e pouca gestão. Uhum, Porque se você tiver um dado, por exemplo, a gente em 2024 a gente gastou mais ou menos R$ 2.500 por pessoa no SUS. Na saúde suplementar a gente ficou mais ou menos em 5.800. O Reino Unido, que é a referência que todo mundo fala, gastou 24.000. uhum, A Dinamarca 32.000. Então é uma diferença financeira gigantesca, o uhum, que faz com que você tenha que ser extremamente competente no uso do seu recurso financeiro. Se você não faz isso, se você não tem uma coisa muito clara de qual vai ser o seu norte, aí cada participante do mercado vai brigar pelo seu. Ninguém vai brigar, porque ninguém briga pelo todo, a não ser o gestor público. uhum, Cada setor vai brigar pela sua parte. Isso é normal, isso não está errado. O que você não pode é pedir para alguém que tem uma visão local específica para ele resolver o sistema de saúde. Ele não vai resolver, ele não uhum. consegue fazer. Ele está ali para defender o dele, não o As sistema todo. agendas são São individuais, né? completamente individuais. Uhum, É um erro você botar todo mundo sentado, cada um defendendo a sua parte, achando que esses caras juntos vão resolver o sistema. Eles não vão. uhum, Tem que ter alguma coisa que coordena isso, que hoje não existe. Porque o que acaba acontecendo, que eu vejo assim, o que que seria o ideal? Primeiro, o país tem que ter um norte na saúde. uhum, E esse norte ele deveria ser dado por uma combinação dos três poderes. Você deveria ter o que que eu quero para a saúde desse país. Então você precisa definir, olha, a primeira coisa que eu tenho que ter, dado. Eu uhum, tenho que ter informação, porque se eu não tenho informação, quando eu tenho dado, eu discuto problema. Sem dado, eu discuto posição ou ideia. muito bem. O dado fala por ele mesmo. Então eu preciso saber o seguinte: quais são as prioridades hoje da sociedade, quais são os problemas maiores que ela tem, e eu, como gestor público, eu vou ver de todas as áreas. Não posso ver de uma só. Uhum, A partir dos problemas que eu estou focando, que eu estou vendo a evolução deles ao longo do tempo, qual o recurso que eu tenho hoje de tecnologia, de dinheiro, e como é que isso deve evoluir? A partir daí eu defino as minhas prioridades e faço as minhas escolhas. E aquilo que eu escolhi eu vou ter que entregar muito bem feito. uhum. Hoje o senhor acha que esse panorama não acontece? Zero, Zero. zero, zero. Essa gestão estruturada não acontece. É Uhum, tudo muito fragmentado. Porque se você olhar, qual o problema da fragmentação? O nome da fragmentação, quanto mais fragmentado, mais difícil de controlar e mais ineficiente vai ser. uhum. É cada um brigando pelo seu mesmo. Perfeito. Então hoje, Professor Lino, desculpe. Não, gostei muito dessa porque, ah,
A questão da saúde, os interesses são de curto prazo e essa sua abordagem eu concordo plenamente. Qual seria, porque tem esse processo de gestão, esse norte, olhando os próximos 20 anos, que sugestões o senhor daria para minimizar essa fragmentação, se é que é possível, né, porque nós temos a interoperabilidade, a falta de dados ou de informações, ela é uma realidade, é um fato, mas como que nós poderíamos tratar esse tema, e também essa integração dos 3 poderes? O senhor que foi ministro, como o senhor vê? Se isso é viável, Eu é um até sonho, né? eu até te digo o seguinte, eu hoje eu não nunca faria uma projeção para 20 anos. É tempo longe, é tempo demais. As coisas mudam tão rápido, que não dá para eu tentar adivinhar o que vai acontecer daqui a 20 anos. E eu sei e eu isso eu vivi na época da covid, que eu dizia o seguinte: "A melhor forma de eu garantir um futuro ideal é tendo as melhores escolhas no presente", fato. Uhum. Então eu tenho que fazer isso hoje. A minha escolha de hoje é que vai definir esse futuro, né. Porque a inovação, ela é uma ferramenta. O que define o futuro é como você usa a ferramenta. E muitas vezes eu vejo as pessoas imaginando que a inovação e a tecnologia, elas sozinhas não são nada, tá. Então hoje o que que eu faria se eu tivesse uma oportunidade? Primeira coisa, eu criaria um grande projeto de informação nacional. E eu traria o legislativo, o executivo e o judiciário para trabalharem numa meta única, pro país. Porque senão cada um fica defendendo o seu também. Porque se você olhar, tudo é muito fragmentado. Você olha, o legislativo, executivo, judiciário e o órgão de controle. Eles tinham que estar alinhados. SUS e saúde suplementar, você tem que ter algum alinhamento. Mesmo quando você pega o SUS, que é um sistema tripartite, federal, estadual e municipal, isso é muito bonito na teoria. Na prática, é uma dificuldade enorme para você conciliar isso. É muito, são coisas, são cidades muito diferentes, são interesses políticos, é muita diferença, é muita coisa, entendeu? Até acho que foi o Echan que falou ali do país, a inovação, ela vai aumentar a desigualdade? Vai. Que a pior coisa que você pode querer hoje é achar que você vai conseguir igualar esse país da noite para o dia, não vai. Onde você puder fazer alguma coisa melhor, vai lá e faz. E depois você vai trazendo os outros para isso. Você achar que você vai fazer todo mundo ter tudo igualzinho num espaço de tempo curto, isso é impossível. Isso é uma visão romântica, isso não é uma visão técnica. Porque para muito lugar a inovação é o menor problema. Ele não tem o básico, ele não tem saneamento, ele não tem comida, ele não tem segurança. Para essa pessoa, você falar da última tecnologia não faz a menor diferença. Então o país ele é absolutamente regionalizável. Não exi O problema tem que ser trabalhado por região, por município. Mesmo na cidade de São Paulo, se você pegar a região mais rica e a região mais pobre, tem um dado, pode variar um pouco, mas a expectativa de vida ao nascer varia 22 vezes no mesmo município. Então tudo é muito diferente de um lugar para o outro. Então, Uhum. os problemas e as soluções têm que ser tratados com essa granularidade. Aí é que eu acho que a inteligência artificial pode ajudar. Porque o que a gente está tendo hoje é uma capacidade crescente de trabalhar a informação, que a gente não tinha antes. Uhum. Porque o meu medo hoje é o seguinte: se a gente perde esse timing da inovação voltada para a informação, que é o dado, que a inteligência artificial pode trazer, você vai ter 2 problemas. Você vai ter uma incapacidade financeira e uma incapacidade de gestão cada vez maior. Porque a nossa capacidade financeira ela cada vez é menor. Porque se você pegar o PIB per capita brasileiro, tem um dado que saiu, e ele caminha para estar na metade inferior do PIB per capita mundial. A inovação ela vem cada vez mais rápida e mais cara. Então o espaço entre a tua capacidade de financiar e o que existe é cada vez menor, o que te obrigaria a ter uma produtividade e uma gestão cada vez melhor para compensar isso, coisa que normalmente a gente não tem. Então se olhar o dado macro, a nossa tendência é de uma dificuldade cada vez maior de incorporar. Se você não trouxer o dado para te ajudar a fazer escolha e prioridade, essa desigualdade só vai aumentar. Porque o Brasil tem isso aqui, eu não sei quem foi que falou no evento, naquela mesa, o Brasil hoje ele tem certamente a melhor medicina do mundo
e um lugar onde a medicina praticamente não existe, Zero. muito pouco. Então é um país que você se você tiver acesso hoje, você tem a melhor medicina do mundo, eu não tenho a menor dúvida disso, a menor. A desigualdade também se vê na Não, saúde. desigualdade é absurda, Absurdo. é absurda. Você tem desde a melhor medicina do mundo até uma medicina que realmente não ajuda as pessoas, né. Então a gente hoje, se eu tivesse que focar, eu sentaria com o legislativo, executivo, judiciário e falaria: "Olha, a gente precisa de informação para fazer um diagnóstico claro do país hoje. E tudo que a gente fizer na lei, na judicialização e no executivo vai ser para isso. Eu vou fazendo o que dá enquanto é possível. A partir daí que eu definir a minha prioridade, eu vou fazer a escolha que eu tenho que fazer. O que eu fizer de escolha vai ser como agora, das prioridades que eu elenquei, como é que eu consigo maximizar o uso do dinheiro que eu tenho para poder pegar o máximo possível das minhas prioridades? E o que eu escolher de prioridade, eu vou ter que ter um recurso humano e infraestrutura muito grande para que isso aconteça, para que isso chegue nas pessoas. Porque eu vejo as pessoas falando em eficiência, mas você não consegue medir. A eficiência é o quê? A relação entre o que você tem de recurso e o que você entrega. Como você não mede entrega, você nunca vai saber se você é eficiente ou ineficiente. Que a medida de eficiência depende do que você está entregando como cuidado. Então, por exemplo, desperdício. Tem desperdício? Certamente tem. Tem alguns que são óbvios. Fraude é um desperdício absurdo. Uhum. Não pode ter fraude. Agora, tá fazendo exame demais. A minha pergunta é: quem faz muito exame, qual que acontece com ele? Se ele vive mais e melhor, mais exame talvez seja bom. Aí é uma questão se eu consigo afinar isso ou não. Hoje ninguém mede nada. E tudo é discutido muito na ideia. E o que é pior, às vezes você pega casos isolados e começa a tratar aquilo como se fosse a realidade de um país inteiro, que não é. Interessante. Professor Nelson, teria alguma dúvida pro A minha dúvida ela é muito mais ampla, porque nós temos aí as questões relacionadas com o SUS, que é considerado um setor ou um modelo que pode ser até eh, copiado por outros países, mas dentro do próprio SUS nós temos variações enormes. Como foi dito hoje, um município com 850 pessoas vai ter um atendimento diferente da cidade de São Paulo com 12 milhões. Então, tudo isso faz com que o SUS tenha bons resultados gerais, mas não pontuais bons resultados. O que eu vejo de dificuldade, eu queria ouvir a sua opinião, é a seguinte: como o grupo das pessoas que têm seguro-saúde no seu trabalho, né, e que atende às vezes as famílias, às vezes não. Como é que isso pode ser, desenvolvido de tal forma que, com uma redução de custos, mais pessoas pudessem ser atendidas? Porque hoje, para o seguro-saúde, ou o que a gente chama de seguro-saúde, ou esse sistema, mesmo os que não mesmo que não são seguradoras, que têm um modelo, outro modelo, é uma coisa muito complexa, mesmo para pessoas de porte médio ou de salário médio, que precisam usar esse sistema. O que que o governo poderia fazer ou deveria fazer, ou é esse trabalho teria que ser feito pelos próprios componentes dessa área? Bom, em relação ao SUS, eh, hoje a gente tem 5.571 municípios, né. O último dado acho que foi da FGV, a a variação do PIB per capita variava 120 vezes. O salário médio variava mais de 300 vezes. Então é um país completamente desigual, né. Quando você fala num sistema de saúde do SUS, você tem que regionalizar. Primeiro se falou em região, e agora você tem que falar em macro-região. Então é impossível um município de 800 e poucas pessoas ter tudo. O máximo que ele pode ter é um nível de atenção primária básica.
mas ele tem que fazer parte de uma região onde ele vai ter a macro-região, a teoria dela é que você vai ter desde a atenção primária até a alta complexidade. Então esse município tem que participar de um grupo, um pool de municípios de uma macro-região, onde ele vai conseguir ser referenciado dependendo do nível de problema que ele tem. O grande problema que a gente tem hoje é que a gente não mede o que acontece com as pessoas. Isso eu tinha que falar dos indicadores. O indicador, eu acho que eu até vou colocar isso na minha fala para os deputados e senadores, é que o legislativo ele precisa sentar com talvez judiciário e executivo e definir o seguinte: eu preciso criar indicadores de desfecho clínico para o país. Pouco, não precisa criar muito. Mas eu vou medir isso no SUS, na saúde suplementar, no sistema privado, porque o problema do Brasil é o seguinte: o Brasil ele tem 3 grandes blocos. Você tem o SUS, você tem a saúde suplementar e você tem as pessoas pagando do bolso, direto nos prestadores. Hoje o gasto do out of pocket, que a gente chama, é 30% do financiamento da saúde. O governo só paga, dá uns 45%, do que sobra, não é todo mundo acha que não é público é saúde suplementar, não é. Do que sobra, do que não é público, mais da metade é a gente gastando do bolso. Você tem 3 fontes de financiamento, a grande delas são as pessoas pagando. Então eu preciso saber o que acontece com as pessoas. Até porque a única chance que eu tenho de entender o que acontece no sistema é medir por pessoa. Porque essa pessoa ela oscila, uma hora ela está no privado, uma hora ela pode estar no SUS, uma hora ela pode estar na saúde suplementar. Então eu preciso o meu centro de informação tem que ser a pessoa. Eu vou saber como é que ela navega no sistema, o que está acontecendo com ela. Isso vai ter todo um tratamento de dados, vai ser anonimizado. Mas enquanto eu não tiver uma informação centralizada em pessoas, eu vou ter o que eu tenho hoje. Você pega o sistema público, privado, a saúde suplementar, o que ela mede? Procedimento. Ela não mede cuidado, ela mede procedimento. Você pega no SUS, você tenta tirar dado público a partir de dado administrativo. E os dados que estão disponíveis, grande parte deles é de dinheiro. É para cobrança do SUS. Quer dizer, teria que ter um cadastro único da Você tem que pessoa. ter um cadastro e você tem que seguir a pessoa É clinicamente. isso, não Você tem que ter uma visão clínica independente da visão financeira, né. de quem está pagando a conta, do que ela está fazendo. Eu tenho que saber o que vai acontecer com a pessoa. Interessante. A partir daí eu começo a entender o que é a vida dessa pessoa, o que está acontecendo com ela. Quando eu tiver isso, eu vou saber que exames que ela fez, em que lugar que ela passou, que prestador que ela passou. Eu vou saber o que aconteceu com ela, se ela está indo no hospital muito, se ela está tendo sofrimento, se ela está morrendo. Enquanto eu não sei nada disso, Eu entendo que isso é um nó, né. Quer Exe dizer, como que a gente começaria a desatar esse um grande projeto de país voltado para a informação. Mais do que um nó, porque isso daí é proibido de Que fazer? Isso que o senhor está nesse momento você tem cuidado com a LGPD, porque você tem que ter os dados que são sensíveis das pessoas, você não pode vazar. Então você tem que teria que dar não, autorização. você talvez pudesse ter aquele indivíduo sem ele ser reconhecido, mas você saber o que acontece com ele ao longo do caminho. Isso é uma visão geral do problema. Mas isso aí tem que ser uma política de governo. E o problema que a gente tem hoje é o que você estava falando. Hoje se você pegar o legislativo e o executivo, são poderes de governo, não de Estado. Então eles têm uma preocupação muito grande com a próxima eleição. Sim, Então os sim. projetos são de curto prazo. Esses projetos de reestruturação são de longo prazo. Então uma coisa que eu ia comentar hoje na minha mesa, eu falar para o legislativo. O que que o poder legislativo tem que fazer hoje? Como é que eu crio leis e incentivos estruturantes para o país? O primeiro deles tem que ser voltado para a informação. Então, mas desculpa, deixa eu só perguntar um pouquinho. Nesse aspecto, porque isso é uma coisa que me interessa muito, como pessoa. Eh, eu tenho os exames que eu faço, ou eventuais operações, ou qualquer coisa assim. E eu vou num médico, aquele médico me receita uma série de exames e tal. Ele lê os exames e diz: "Olha, não tem problema nenhum". Passa um ano e meio, eu vou num outro médico. Ou eu tirei cópias desses exames anteriores, ou o médico vai me mandar fazer tudo de novo, tá certo? A pergunta que eu tenho é essa: é proibido eu autorizar o segundo médico Não, claro que não. a ir procurar esses Mas você não exames? tem a infraestrutura para isso acontecer.
Na prática, o que você vai fazer é dar uma autorização para o segundo médico entrar no seu prontuário, no seu exame de laboratório e tal. Mas isso não acontece naturalmente. E para isso acontecer naturalmente, de qualquer forma, a pessoa tem que dar autorização. Não pode ser público isso. Uhum. Isso eu posso usar isso numa grande avaliação de saúde anonimizado. Eu não posso saber que aquele exame é seu. Eu tenho que saber que aquilo é de uma pessoa que tem aquele problema, eu não posso saber quem é essa pessoa. Então hoje a minha grande o grande passo seria como é que eu construo essa estrutura e operação. E isso tem que ser um trabalho de um país. Porque o que tem que acontecer hoje é que o próprio legislativo, o executivo, o judiciário, eles têm que conduzir com base na definição de uma política de um país, e não com coisas de curto prazo. E isso poderia reduzir custos, muitos Eu não custos, sei te no dizer, conjunto todo. eu não sei te dizer. O que acontece é o seguinte, a informação ela vai te ajudar a cuidar melhor e a entender a tua eficiência. Baixar custo é mais difícil. Então tem que tomar cuidado para não criar uma premissa que pode ser falsa. E mesmo que você baixe algum custo, tem sempre uma nova tecnologia batendo na sua porta, que vai ser um recurso adicional para você incorporar mais alguma Perguntar coisa. mesmo? Professor Lino, mais uma pergunta? O Os resultados, o Observatório da Saúde, conforme o Fernando mencionou, busca ou incrementar o IDH com esse vetor chamado saúde. Nós fizemos já É que eu infelizmente ainda não consegui ver, o Fernando ia me mostrar, mas não mostrou. Então, vocês começam trabalhando pelo IDH. É. É o foco, né, seria o resultado, a ideia é Não, mas o IDH é fundamental. saúde, o quanto ele poderia contribuir para melhorar o nosso IDH. Quanto céu, porque uma coisa que eu vejo é o seguinte, se você olhar hoje o SUS e a saúde suplementar, isso é uma coisa muito interessante. O SUS ele nasce com uma perspectiva de sistema, mas ele não cria infraestrutura para que esse sistema opere. A saúde suplementar não é nascida como um sistema, mas ela tem infraestrutura. Se você olhar os resultados, na saúde suplementar é muito melhor do que no SUS. Qual o grande problema nisso? O quanto os determinantes sociais da saúde definem essa diferença. Porque pode ser uma parte do dinheiro, do recurso financeiro, mas uma parte pode vir muito da diferença econômica, cultural, educação, onde eu moro, nível de segurança que eu tenho. Né, porque tem estudos mostrando que as pessoas deixam de ir no médico por causa de que moram em zona de perigo. Inclusive a própria questão do saneamento básico, isso Tudo, também. tudo. É o que eu estava pensando, vai ter município em que eu não tenho que discutir o último medicamento usado para tratar câncer, eu tenho que ter saneamento básico, melhor. Uhum. Isso vai trazer muito mais benefício para essa população do que eu trazer uma droga que uma pessoa daquela população vai usar. Não tem dúvida. O problema hoje que a gente tem também é o seguinte, quando a gente discute o uso devido do recurso financeiro, você discute onde você vai usar, mas você não consegue enxergar quanto você prejudica onde você não está usando. Entendeu? Esse custo de oportunidade, como você não enxerga o prejuízo que você faz com a sua escolha, isso fica muito difícil de ser usado. Uhum. Então, uma coisa importante da informação seria, quando eu faço uma escolha, qual o benefício que eu levo e qual o prejuízo que eu levo. Sem isso visível, você só consegue enxergar o benefício, a tua decisão é enviesada. Esquece quem Do deixou de outro lado, atender. você não conta. Exatamente. Doutor, o senhor tem uma visão muito interessante sobre essa questão dos dados, né, quer dizer, talvez seja o ponto fundamental desse Para olhar mim para o é. futuro, né. Não, para mim eu não tenho a menor dúvida. A nossa Hum. capacidade de trazer informação qualificada vai definir o nosso futuro. Uhum, Isso eu não tenho a menor dúvida. Que aí, eh, eu digo, vai definir o nosso futuro em relação à minha capacidade de conduzir o sistema. uhum, Enquanto eu não tiver isso, é o que eu falei, você tem evolução pelo conflito. uhum, E o sistema de saúde vai ser a somatória das forças, uhum. que necessariamente cada um vai trabalhar por si. Vai a sua agenda, né. Cada um vai trabalhar a sua agenda, É, mas quem tem mais força leva. leva, E exatamente. ele vai induzir um movimento, que não necessariamente é o melhor para a sociedade como um todo. Para te fazer uma provocação final, num dos nossos videocasts que nós estamos fazendo, o senhor já está convidado para próximos, viu, não tem como não participar.
parabenizá-lo pela visão sincera. Não tem como não convidá-lo. Mas uma coisa muito importante que foi colocada num dos podcasts é que é o seguinte, as pessoas vão acabar com a tecnologia cuidando da sua saúde, né, quer dizer, essa própria dúvida que o professor colocou aqui, é óbvio que existem níveis de acesso à informação, de acesso à internet, e tudo mais. Mas o senhor, como uma visão final, que a gente percebe que os dados são relevantes. Nós estamos trabalhando com cenários não no sentido de acertar o futuro, mas de criar panoramas diferentes que podem ser muito positivos, mas muito negativos. Existe alguma coisa que a sociedade, e eu não estou querendo tornar a sociedade uma coisa única, né, mas que as pessoas no hábito, né, quer dizer, há 10, há 30 anos atrás ninguém tinha celular, há 20 ninguém tinha rede social. Será que existe alguma inovação tecnológica nesse sentido de que a pessoa vai começar no celular dela, no computador dela, na vida dela, gerenciar a sua própria saúde, isso vai Eu acho que sim. empurrar, eh, Isso deve estar acontecendo hoje, né. já Ah, com certeza. já consideram que Muita gente já vai para o TikTok, para o Google, exatamente. né, ChatGPT faz sua análise ChatGPT. do exame. É o que eu te falo, quanto mais isso é uma coisa interessante da tecnologia. Quanto mais complexa e sofisticada, maior o poder de ajudar e prejudicar. Uhum, Ela é sempre bilateral. uhum, Então a grande pergunta hoje é como é que a gente usa a tecnologia hoje de uma forma que eu consiga simplificar o cuidado. Por exemplo, se tem alguma coisa que eu possa resolver com uma inteligência artificial, isso não precisa ser resolver o problema, pode ser até direcionamento, entendeu? uhum, O problema é que você vai ter que ter um nível de tecnologia muito sofisticado para você não cometer erros, uhum, porque a gente aceita erro dos homens, mas não aceita erro da máquina. uhum. A Exatamente. quantidade de gente que morre hoje desnecessária no sistema é enorme, Uhum, mas primeiro que isso é invisível, isso não é acompanhado, uhum. então isso fica no silêncio. E errar é humano, né. É, o É, pessoal e você nem vê o erro. é. Eu digo que a covid ela mostrou pra gente como o sistema era, assim, despreparado. Uhum, Porque só que a covid, ela escancarou isso. Primeiro porque ela primeiro saiu comprometendo pessoas de bom poder uhum. financeiro e social. Quebrou um Então você paradigma. tem um problema que não é do pobre mais, Uhum, é da sociedade real, porque pegou quem não era pobre, uhum, né. Isso mobiliza todo mundo, uhum, porque eu posso ter dinheiro, eu posso ter força social, mas eu posso morrer da covid. uhum, Isso mobiliza, né. Mas essa mesma ineficiência do cuidado, a covid era mais especial porque ninguém sabia direito como transmitir, não tinha tratamento, não tinha vacina, não tinha, mas a mesma incapacidade de cuidar existe em outras áreas, só que isso é invisível, uhum. então não mobiliza como deveria. O que pode te mobilizar é a informação. Muito bem. O senhor teria uma mensagem final? O senhor é um otimista para 2050? Tem Eu algum digo eu não, eu tudo que eu falo hoje é para mostrar o que eu tenho que fazer para melhorar, uhum, né. O que acontece é o seguinte, a nossa capacidade de cuidar vai ser cada vez maior. uhum, Eu não tenho a menor dúvida que quem tiver acesso ao que tem de melhor na tecnologia, acoplada a um profissional altamente qualificado, isso é incalculável o que vai acontecer. uhum, O problema todo é que isso vai ser talvez com uma quantidade cada vez menor de pessoas. mas aumentar a A desigualdade. desigualdade. Então, o nosso grande problema hoje é porque a capacidade de, porque se você pegar uma pessoa que tem mais recurso, ela vai num médico que ele navega ela. Ele manda para um laboratório, ele liga para um amigo que é outro, ele manda para um especialista tal com quem ele conversa. Ele navega essa pessoa no sistema. Essa pessoa, ela independe do sistema, Uhum. porque ela é navegada e ela tem capacidade de ter os melhores lugares onde ela vai. Articula, né. O problema é essa população ficar cada vez menor. Muito bem. E aí Olha, você ter essa, então o nosso grande problema hoje é como eu incorporo ao máximo a tecnologia, como eu capacito a estrutura e os profissionais para entregar o melhor que ela pode entregar, e como é que eu faço para levar isso para a maior quantidade possível de pessoas desse país. É isso. muito bem. Olha, eu já o admirava antes e acho que a admiração só cresce, né. Obrigado. É muito prazer em poder falar contigo. O senhor já está convidado para próximos Tá bom. painéis. Gostaria de agradecer a toda a Eu equipe, que aos agradeço. professores Lino e Obrigado. professor Nelson pela oportunidade Lino, e ao obrigadão. doutor Nelson também pela Obrigado por estar aqui contigo, oportunidade. Nelson. Prazer estar contigo. Será convocado novamente. Muito obrigado
Eu que agradeço. Convocado, não Tá bom. convidado, né? Acabamos mais um Diálogos FIA-ABMED com a participação ilustre e muito oportuna do Dr. Nelson Teich, ex-ministro e consultor, né, trabalha hoje na área de consultoria. Ele tem todo um trabalho muito brilhante e demonstrou todo o seu brilhantismo aqui. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado.